Eles achavam que estavam enterrando ele. Não sabiam que ele era semente. Quando o diretor Augusto Valença expulsou Caio Nascimento, filho de agricultor, dono das melhores notas e de um potencial que incomodava, ele acreditou que estava protegendo a ordem natural das coisas. Mais um aluno negro empurrado para fora. Mais uma família do campo ficando a um passo de perder a terra. Só mais um dia em Santa Aurora. Só que o poder errou a conta. Por trás de Caio havia um pai que não aceitava se curvar, uma professora que guardava provas e um bilionário com dívidas antigas para acertar. A carta de expulsão não era apenas papel, era uma declaração de guerra, e os Nascimento nunca perderam a própria terra numa batalha. O sol da manhã desenhava sombras longas sobre o sítio Nascimento quando Caio saiu para a varanda, com suas anotações de debate apertadas na mão. Naquele dia aconteceria a final do torneio de debates do Colégio Estadual Santa Aurora. Aos 17 anos, com o olhar firme e mente mais firme ainda, Caio sabia que aquilo era mais do que uma competição. Gente de universidades e programas de bolsa estaria assistindo. "Pronto para hoje, meu filho?" A voz de Joaquim Nascimento ecoou da porta do celeiro. O rosto marcado pelo tempo se abriu num sorriso cheio de orgulho. "Nasci pronto, pai", disse Caio, guardando as folhas na mochila. "A gente treinou meses para isso." Joaquim se aproximou e pousou a mão pesada no ombro do filho. "Mostra para eles do que um nascimento é feito." Eles foram até a escola em silêncio, cada um preso aos próprios pensamentos. Quando chegaram, Joaquim deu um aceno firme. "Lembra do que eu sempre te digo. Excelência não é opção", Caio completou. "É necessidade." Ao atravessar os corredores conhecidos, Caio sentiu aquela mistura de orgulho e solidão. Um dos poucos alunos negros no colégio, ele tinha aprendido a andar com dignidade, mesmo ouvindo cochichos, encarando expectativas baixas e carregando a pressão constante de precisar ser 2 vezes melhor. Caio Nascimento, uma palavra. O diretor Valença estava na porta do gabinete alto, ocupando a entrada com o corpo, os olhos frios cravados nele. "Sim, senhor", respondeu Caio, sem alterar a voz. "Soube que você está na final do debate." Valença ajeitou a gravata, impecável como sempre. "Só não esqueça, por melhor que você seja, você nunca vai ser um deles." A frase ficou no ar como fumaça. A mandíbula de Caio endureceu, mas o rosto permaneceu calmo. "Com respeito, diretor, eu não estou tentando ser um deles. Estou tentando ser a melhor versão de mim." Os olhos de Valença estreitaram. "Então lembre do seu lugar, Nascimento." Caio seguiu em frente sem deixar o homem entrar na sua cabeça. Não naquele dia. O auditório estava cheio e vibrando. Pais e alunos ocupavam as cadeiras enquanto a professora Lívia Andrade, treinadora do time de debates, deu a Caio um olhar de incentivo. Do outro lado estava Enzo Valença, sobrinho do diretor, confiante demais, tenso por dentro e convicto de que o mundo sempre se organizaria a favor dele. "Hoje você cai, menino da roça", Enzo murmurou no aperto de mão. O tema apareceu na tela. "As provas padronizadas devem deixar de ser decisivas no acesso à universidade?" Enzo começou. Leu argumentos duros, ensaiados, sobre mérito e padrões, despejando números que mal entendia. Caio ouviu com atenção, anotando mentalmente cada falha, cada contradição, cada buraco. Quando chegou a vez dele, Caio se levantou com uma confiança tranquila. "Enquanto meu oponente traz pontos que parecem fortes", começou, "ele ignora a desigualdade estrutural que existe no centro do nosso sistema educacional. O que veio depois foi um domínio completo." Caio desmontou as ideias de Enzo uma a uma, citando pesquisas, revelando vieses, traçando uma linha clara entre oportunidade e privilégio. Ele falava com experiência e com prova, e todo o auditório sentiu. No fim, Enzo estava visivelmente abalado, com o rosto vermelho. Os jurados quase nem precisaram conversar. Unânime, Caio venceu com folga. "Esse é meu filho!" A voz de Joaquim atravessou o salão como trovão. Enquanto o público se dispersava, Caio viu o diretor Valença no fundo do auditório, a mão apertando o ombro do sobrinho, os lábios fechados numa linha fina. Naquela noite, enquanto Caio comemorava em casa de forma simples, Enzo andava de um lado para o outro no gabinete do tio, tomado pela humilhação. "Ele me fez parecer um idiota", rosnou Enzo, batendo a mão na mesa. Valença se recostou na cadeira. "Calma, Enzo. Isso não acabou. Ele ganhou limpo. O que você vai fazer?" O sorriso do diretor foi gelado. Existem outras formas de ganhar uma guerra. Na escuridão, Enzo e 2 amigos entraram escondidos no colégio. Usando as chaves do tio,
chegaram à sala dos professores, copiaram o gabarito de uma prova de história e seguiram até o armário de Caio. Tem certeza disso? Um dos amigos sussurrou. Cala a boca e fica de olho. Enzo respondeu, mexendo no cadeado com a combinação que tinha decorado de tanto observar. Ele colocou a folha do gabarito dentro do livro de história de Caio. Agora vamos ver quem é inteligente, murmurou, fechando o armário. Na manhã seguinte, Caio chegou à escola ainda com a energia da vitória. Gente de programas de bolsa já tinha pedido o e-mail dele. Pela primeira vez, o futuro parecia ao alcance. Então, o alto-falante chiou. Caio Nascimento, compareça imediatamente à diretoria. Confuso, ele bateu na porta do gabinete. Lá dentro, o diretor estava com uma expressão ensaiada de preocupação. Ao lado dele, o professor Oswaldo Farias, de História, parecia desconfortável. Caio, disse Valença, você sabe por que está aqui? Não, senhor. Valença fez um gesto. Oswaldo colocou sobre a mesa uma cópia do gabarito. Isso foi encontrado no seu armário durante uma inspeção, disse o diretor. A prova de amanhã. Caio ficou encarando a folha, atônito. Isso não é possível. Eu nunca vi isso. Você está dizendo que alguém colocou lá? O tom de Valença ficou irônico. Sim, eu nunca colaria. Valença balançou a cabeça devagar. Temos tolerância zero com desonestidade acadêmica. Não me resta opção a não ser expulsar você. A partir de hoje. As palavras bateram como um golpe. O senhor não pode. Eu sou inocente. As evidências dizem o contrário. Pegue suas coisas e saia do colégio. Eu quero uma investigação. Quero falar com o conselho escolar. Não vai ser necessário, respondeu Valença, já puxando formulários. Minha decisão é final. Um segurança acompanhou Caio até o armário. No corredor, Enzo e os amigos assistiam, mal escondendo o prazer. Na hora do almoço, todo mundo já sabia. A professora Lívia encontrou Caio do lado de fora, sentado com a mochila ao lado, a vida reduzida a poucos itens. Isso está errado, disse ela, sentando perto. Eu sei que você não colou. Não importa o que é verdade, Caio respondeu baixo. Importa o que eles conseguem fazer as pessoas acreditarem. Eu vou lutar, Lívia afirmou. Isso não terminou. Quando Joaquim soube, dirigiu até a escola como uma tempestade. Nem bateu. Entrou no gabinete de uma vez. O que está acontecendo aqui? Exigiu. Meu filho não é trapaceiro. Valença ajeitou a gravata. Senhor Joaquim, as evidências são bem claras. Que evidência? Um papel conveniente no armário dele um dia depois de ele humilhar o seu sobrinho? Eu não nasci ontem. Eu sugiro que o senhor se controle, disse Valença com frieza. Seu comportamento é inadequado. Joaquim se inclinou sobre a mesa. Meu filho trabalhou demais para o futuro dele ser destruído pelo seu preconceito. Algo feio passou pelos olhos do diretor. Talvez seu filho devesse focar na lavoura, disse baixo. É a única coisa para a qual ele serve. A frase queimou. Joaquim fechou os punhos, mas se segurou. Você ainda vai ouvir falar disso, disse com a voz firme e perigosa. Depois que Joaquim saiu, a professora Lívia entrou, com raiva nos olhos. Eu vi as imagens das câmeras, disse ela. Enzo entrou na escola depois do horário com 2 alunos. Nós 2 sabemos o que isso significa. E onde está esse vídeo? Valença perguntou. Guardado, respondeu Lívia. Em mais de um lugar. O sorriso do diretor sumiu. Cuidado, professora Lívia. Acusações assim podem custar seu emprego. E com os gastos médicos da sua mãe, ficar sem salário seria complicado. Ela empalideceu, mas não recuou. O senhor está me ameaçando? Estou lembrando a sua realidade, disse ele. Agora volte para a sala, se quiser continuar dando aula. A volta para casa foi silenciosa. Caio olhou pela janela, vendo planos desmoronarem. Nós vamos brigar por isso, Joaquim disse. Para quê? Caio soltou, amargo. Eles já decidiram. O mundo não dá nada, meu filho. A gente precisa tomar o que é nosso por direito. Seu avô me ensinou isso. Eu ensino você. Antes de Caio responder, um carro preto e elegante subiu a estrada de terra e parou em frente à casa. Um homem desceu, de terno caro, com cheiro de cidade até no jeito de andar. Senhor Nascimento, ele chamou. Meu nome é Dário Montenegro. Eu gostaria de conversar. Dentro da casa, Montenegro foi direto. A empresa dele, Montenegro Urbanismo, queria comprar o sítio para um projeto promissor. A sua terra é muito bem localizada, disse ele. Estamos prontos para fazer uma proposta generosa. Isso poderia ajudar na situação do seu filho. Como o senhor sabe disso? Caio perguntou seco. Cidade pequena, notícia corre, respondeu Montenegro. Não temos interesse, Joaquim disse. Essa terra não está à venda. O sorriso de Montenegro afinou. Eu entendo o apego, mas o mundo está mudando.
Talvez o senhor deva pensar no que é melhor para o futuro do Caio. E isso inclui não vender nossa alma nem nosso chão, Joaquim respondeu. Quando o carro foi embora, Joaquim ficou olhando a poeira baixar. Tem algo errado com esse sujeito, ele murmurou. Naquela noite, um brilho alaranjado apareceu nos fundos. Pai, fogo! Eles correram até as chamas e lutaram como puderam, com mangueira e baldes. Quando finalmente apagaram, uma parte da plantação estava perdida. Joaquim se agachou e pegou um pedaço de pano queimado, com cheiro forte. Isso não foi acidente, disse, duro. Você acha que foi o diretor ou o Montenegro? Caio perguntou. Não sei, mas alguém quer que a gente sinta medo. Enquanto isso, a professora Lívia foi cedo ao setor de segurança da escola. Bom dia, Sérgio, cumprimentou o vigilante. Preciso ver uma gravação por causa de uma possível confusão entre alunos. Ele hesitou. Estranho, o diretor Valença esteve aqui agora há pouco. Levou as imagens de 2 noites atrás. Disse que podia ter sido invasão. Lívia manteve o rosto neutro. Quando ficou sozinha, achou um backup. Lá estava, Enzo e 2 rapazes entrando, indo à sala dos professores, depois ao armário de Caio. Ela copiou para um pendrive e guardou. Mais tarde, mostrou o vídeo para Caio e para Ícaro, amigo dele desde pequeno, ansioso, mas leal. Isso prova que você foi armadilhado, Ícaro disse. Mas o Valença manda em tudo. Conselho escolar, registros, narrativa. Então a gente consegue prova do nosso jeito, Caio respondeu. Prova que ninguém consegue apagar. Naquela noite, Ícaro usou a chave mestra que o pai, que trabalhava na limpeza, tinha acesso para entrar com eles na escola. Se a gente for pego, acabou, Ícaro sussurrou. Eu já fui expulso, Caio respondeu. Eles já fizeram o pior. No setor administrativo, os dedos de Ícaro voaram pelo teclado passando por senhas fracas. Vamos ver como o Enzo é brilhante de verdade, ele murmurou. O que encontraram era pesado. Notas baixas virando aprovação. Resultados medianos virando excelência. Cada alteração marcada como consideração especial. AV. O Valença está falsificando o histórico do sobrinho, Caio disse. Eles acharam mais. O mesmo padrão para filhos de famílias influentes e uma trilha assustadora de alunos expulsos ou transferidos. Jovens pobres, negros e pardos. Ao longo de 5 anos. Mais de uma dezena. Nunca foi só sobre mim, Caio sussurrou. Eles manipularam tudo. Eles copiaram os arquivos e saíram antes do vigilante da noite passar. Joaquim, por sua vez, juntava peças ao ligar para agricultores da região. Um padrão surgia. Propriedades de famílias negras pressionadas por dívidas repentinas, problemas legais estranhos, cobranças inesperadas e depois compradas barato pela Montenegro Urbanismo. Essas terras formam um corredor, Joaquim disse, abrindo um mapa na mesa da cozinha, bem na rota de uma rodovia e de um complexo turístico. E adivinha quem tem influência no planejamento do município? O Valença, Caio respondeu. E gente do conselho escolar, Joaquim completou. No dia seguinte, Lívia encontrou um bilhete no carro. Fique fora disso ou vai perder mais do que o emprego. Mesmo tremendo, ela dirigiu direto para o sítio. Juntos, organizaram tudo. As imagens, os registros alterados, os negócios de terra. Era suficiente para levantar perguntas. Talvez não para garantir justiça numa cidade em que poder se decide em reunião fechada. Vamos à polícia, Lívia disse. Eles vão acreditar? Caio perguntou. Talvez sim, talvez não. Se não acreditarem, a gente vai para a imprensa. Antes de agirem, veio outro golpe. Joaquim recebeu uma notificação de despejo por suposta dívida de imposto. Isso é mentira, ele rosnou. Eu tenho todos os comprovantes. Talvez a gente devesse ir embora, Caio disse baixo. Recomeçar em outro lugar. Joaquim bateu a mão na mesa. A gente não foge, a gente enfrenta. Naquela noite, alguém pichou saiam ou paguem o preço no celeiro e quebrou janelas. A polícia deu de ombros. Coisa de adolescente, disseram. Não dá para fazer muito. Na escola, Lívia percebeu Enzo pálido, inquieto. Quando ele deixou o celular cair, ela viu uma mensagem. Lembra do que acontece se você falar. Você está preso nisso. Depois, a direção anunciou que a expulsão de Caio seria mantida, sem audiência, sem recurso. No estacionamento, Lívia viu Valença apertando a mão de Montenegro. Montenegro colocou um envelope discreto na mão dele. Quando ela contou isso no sítio, Caio sentiu a última ilusão quebrar. Eles não são só preconceituosos, ele disse. Eles estão operando uma máquina. Naquela noite, um helicóptero cruzou o céu e desceu no campo do colégio. Moradores se reuniram, cochichando. Dele desceu um bilionário, alto, mais velho,
Impecável. Caio Nascimento? A voz dele ecoou. Caio caminhou devagar, com Joaquim ao lado. Eu estava procurando você, disse o homem. Meu nome é Hélio Saldanha Filho. Nós precisamos conversar. Dentro da limusine, Saldanha entregou a Joaquim uma fotografia antiga. Um soldado negro jovem ao lado de um Saldanha mais novo. A semelhança com Joaquim era clara. Esse é meu pai, Joaquim disse com a voz baixa. Elias Nascimento. Elias salvou minha vida fora do país. Saldanha respondeu sério. Mantivemos contato até a morte dele. Eu acompanhei sua família à distância desde então. E agora o senhor aparece. Por quê? Porque isso aconteceu com famílias demais. E porque seu pai me pediu ajuda se um dia a terra de vocês virasse alvo. Ele explicou os esquemas que vinha seguindo. Os mesmos métodos, o mesmo padrão de famílias negras perdendo terra sem barulho. Então ele olhou para Caio. Eu estou oferecendo bolsa integral em qualquer universidade que você escolher, disse. Você decide. Caio engoliu seco. Eu não quero caridade. Eu quero justiça. Saldanha deixou escapar um sorriso discreto. Você é mesmo neto do Elias. Com os recursos de Saldanha, a luta subiu de nível. Advogados contestaram o despejo. Investigadores privados cavaram empresas de fachada ligadas a Montenegro e analisaram o orçamento da escola. As ameaças aumentaram. Uma explosão pequena e criminosa danificou parte do celeiro numa noite. Lívia recebeu outro bilhete, desta vez com uma foto da mãe idosa dela. Então chegou ao sítio um envelope com um pendrive. Dentro, um vídeo de uma reunião numa suíte de luxo. Montenegro, Valença, membros do conselho, investidores. A fase 3 do projeto está em andamento, dizia Montenegro. Quando garantirmos o sítio Nascimento, o corredor sul fica completo. O conselho tem sido essencial. Tirar os filhos de proprietários resistentes facilita muito a aquisição. Incluindo o garoto? Perguntou um investidor. A expulsão dele já está resolvida. Valença respondeu tranquilo. A pressão vai fazer o resto. Eles falavam sem vergonha sobre controle demográfico, sobre empurrar famílias indesejáveis para fora, sobre usar a escola como ferramenta para forçar venda de terra. Era a prova definitiva. Vamos colocar tudo a público, Caio disse. Tudo junto, antes que eles distorçam, antes que calem alguém. Eles organizaram uma assembleia no centro comunitário, montaram transmissão ao vivo, prepararam documentos para subir ao mesmo tempo. Na noite anterior, o carro de Valença parou ao lado de Caio, do lado de fora da delegacia, onde ele tinha ido ver o pai, preso por uma acusação falsa ligada a impostos. Reconsidera esse seu espetáculo, Valença disse. Pensa bem quantas pessoas você está disposto a sacrificar. Professores, amigos, seu pai. Caio encarou o diretor. Eu cansei de ter medo do senhor. No dia seguinte, o centro comunitário ficou lotado. Câmeras por toda parte. Na internet, milhares acompanhavam. Caio subiu ao palco. 3 semanas atrás eu fui expulso por cola, começou. Eu não colei, mas isso não é só sobre mim. É sobre anos de corrupção e preconceito que transformaram Santa Aurora numa máquina de roubar futuro e terra. Ele apresentou as provas, históricos adulterados, expulsões e transferências que atingiam principalmente alunos pobres e negros. Negócios de terra passando pela Montenegro Urbanismo. Dinheiro público indo parar em empresas de fachada. Quando ele estendeu a mão para o pendrive com o vídeo, o caos explodiu. Um homem mascarado correu em direção ao palco, perseguido por seguranças. Em vez de atacar, ele empurrou um pendrive na mão de Caio. Passa agora! Gritou. Todo mundo precisa ver! Os seguranças o derrubaram, mas Caio já tinha feito um sinal para Ícaro. O vídeo tomou a tela. Montenegro, Valença, o conselho, investidores. Eles falavam abertamente sobre controle demográfico, sobre expulsar famílias indesejáveis, sobre usar a escola como ferramenta para forçar venda de terra. Quando acabou, o salão explodiu em gritos, indignação, choque. O homem tirou a máscara. Era Enzo Valença. Eu participei disso, disse com a voz tremendo. Não do esquema inteiro, mas eu ajudei a incriminar o Caio. Eu achei que era assim que o mundo funcionava para gente como a minha família. Eu estava errado. E quando tentei expor, me ameaçaram. Agentes federais entraram no salão e avançaram sobre Valença e membros do conselho. As câmeras registraram tudo. Em poucas horas, vídeo e documentos se espalharam pelo país. Uma investigação ampla foi aberta.
Montenegro tentou fugir, mas foi localizado semanas depois, e o esquema começou a cair com documentos apreendidos e cúmplices colaborando. O diretor Augusto Valença e aliados foram julgados e condenados por conspiração, fraude, organização criminosa e violações de direitos civis. O conselho escolar foi dissolvido, expulsões injustas foram revistas, famílias antes empurradas para fora voltaram com advogados. As acusações falsas contra Joaquim foram retiradas. Um pedaço de terra que Elias Nascimento tinha perdido anos antes, tomado por um esquema parecido, foi devolvido legalmente à família. Santa Aurora mudou. A professora Lívia, inocentada e agora respeitada, foi nomeada diretora do colégio por decisão do Estado. O primeiro ato dela foi ordenar uma revisão completa de anos de decisões disciplinares e acadêmicas. Cada injustiça que pudermos desfazer, ela disse aos alunos, nós vamos desfazer. Ícaro lançou uma plataforma online de investigação sobre justiça rural e educação e rapidamente ganhou alcance. Enzo, rompido com a própria família, ficou em Santa Aurora para ajudar a documentar abusos e testemunhar quando fosse preciso. E no sítio Nascimento, algo novo nasceu. Com apoio de Hélio Saldanha Filho, Caio e Joaquim criaram o Instituto Nascimento de Justiça Rural e Educação. Parte sítio, parte clínica jurídica, parte espaço de formação. Eles organizaram oficinas sobre direito à terra, ajudaram famílias a entender contratos abusivos e ensinaram estudantes a questionar qualquer normal que cheire a injustiça. No dia da inauguração, vizinhos, jornalistas e famílias se reuniram perto do celeiro reconstruído. Crianças corriam entre fileiras de cultivo preservadas do avanço do projeto. Pessoas mais velhas contavam histórias de terra perdida e agora, pouco a pouco, recuperada. Joaquim ficou diante de todos, com a voz forte. Por gerações, essa terra manteve minha família viva, disse. Eles tentaram transformar isso numa arma contra nós, não conseguiram. Agora, essa terra vai proteger outras pessoas da mesma escuridão que quase enterrou a gente. Mais tarde, ao pôr do sol, Caio e Joaquim ficaram no alto do morro, onde Elias costumava ficar, olhando os campos finalmente seguros. Seu avô dizia, Joaquim murmurou, podem tirar pedaços do nosso chão, mas não tiram quem a gente é. Caio olhou o celeiro reconstruído, as luzes da reunião, as crianças rindo ao longe. Eles não só falharam em tirar quem a gente é, ele disse. Eles nos deixaram mais fortes. A expulsão que deveria encerrar o futuro dele empurrou Caio para o propósito. Ele não apenas limpou o próprio nome, ele ajudou a abrir um sistema que vinha roubando futuro e terra por anos, em silêncio. O legado dos Nascimento, que parecia frágil como uma linha no chão, agora seguia adiante como escudo para outros. O que você arriscaria para enfrentar uma injustiça grande demais para parecer vencível? A história de Caio lembra a gente de uma coisa. O primeiro passo não é ter todas as respostas ou todo o poder. É se recusar a aceitar o que você sabe que está errado, mesmo quando quem manda diz que é assim mesmo. Se essa história de resistência, família e coragem tocou você, assista até o final, deixe seu like e escreva nos comentários. A verdade sempre encontra um caminho. Inscreva-se para não perder as próximas histórias aqui no canal Dose de Conhecimento e compartilhe com alguém que precisa de força hoje. E me diz, você já viu uma injustiça que todo mundo tratava como normal? O que você fez? Ou o que você faria diante disso?